Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje, dia 19 de dezembro de 2022. E, Danilo, tem algum anúncio aí para fazer pro pessoal, antes da gente começar a puxar as próximas dúvidas? Cara, só começar aqui agradecendo todo mundo, né, que a gente tá chegando aos 90 mil inscritos, né, faltam 80 inscritos para chegar aos 90 mil, então se você tá aqui, uma das pessoas assistindo a gente ainda não é inscrita ou gosta do nosso conteúdo por algum motivo, a gente ajuda vocês, se inscreve aqui no canal, porque a gente tá fazendo lives, né, sempre, todo santo dia, né, e ainda às vezes 2 vezes por dia, né, como foi na semana passada, quando a gente teve o anúncio do Fed. Então, para você que é novo aqui, essa live o Cripto Hoje é uma live que a gente usa para interagir com vocês, trazer as principais notícias do mercado de cripto aqui, e todo dia, né, sempre trocar uma ideia ali com vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Já vão mandando aqui nos comentários, né, as dúvidas que vocês tenham sobre qualquer coisa no mercado de cripto, tá? A gente vai ficar aqui, a gente sempre fica mais ou menos uns 40 minutos respondendo aqui as perguntas, e a gente sempre começa pelo último Cripto Hoje, com os comentários do pessoal que não conseguiu assistir ao vivo. Então, por exemplo, aqui eu vou começar puxando a dúvida do Robinho Tro, né? Ele está fazendo 2 perguntas aqui para você, Carlos. Ele está perguntando qual que é a probabilidade de o USDC congelar os fundos de todos que tem dólar nessa stablecoin. E daí, segundo, ele pergunta sobre a rede Matic, mas eu acho que eu vou deixar você responder essa do USDC antes, tá? Bom, vamos lá então, né? Qual que é a probabilidade de o USDC congelar todos os saques dos clientes deles? Essa é uma probabilidade muito baixa, eu diria, viu, Robinho? Até porque o USDC ela é uma instituição que está regulada, está bem de acordo com a jurisdição lá dos Estados Unidos. Qual que é a grande questão aqui, e aí começa a entrar em uma polêmica um pouco ideológica do mercado cripto, é que até por estar regulada, existem algumas questões que vão fugir da lei dos Estados Unidos, e aí as instituições regulatórias lá americanas, seja a SEC, seja a OFAC, seja a CFTC, né, que é a reguladora de commodities, elas podem impor algumas sanções e aí a USDC ela acaba tendo que ceder a essas sanções. Não é o caso da Tether, por exemplo, porque a Tether ela não está estabelecida lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente teve as sanções feitas ao Tornado Cash, por exemplo, que foi um dos protocolos de cripto, a USDC aderiu a essas sanções, enquanto que a Tether não aderiu. Óbvio, vai variar ali de qual uso você quer fazer dessas stablecoins, então, naturalmente, se você quiser usar um protocolo desses que está sendo sancionado pelos Estados Unidos, você usaria o USDT, mas a gente vê que, devido a alguns problemas de auditoria, alguns históricos um pouco estranhos ali envolvendo o Tether, ele não é uma stablecoin tão confiável assim, na nossa visão, quanto o USDC. Óbvio, se você estiver falando de atividades que estão de acordo com a regulação, e que é o nosso caso aqui, né? A gente não faz nenhuma operação que fuja disso, então, entre esse balanço de risco e retorno, o USDC faz muito mais sentido para a gente. Então eu acho que a gente pode explorar bastante essa questão do USDC aqui. O Luiz Fernando também está perguntando, né, que diante dessas incertezas, estou com 80% do meu capital em USDT e USDC, aguardando uma nova volatilidade para me posicionar. Isso é seguro ou stablecoins também são um risco, né? Um abraço. A stablecoin ela nunca é tão segura quanto você ter o dólar, tá? A gente, entre as stablecoins que existem hoje, prefere o USDC, mas se você tiver a opção entre o USDC e estar dolarizado, né, dolarizado no dólar original, digamos assim, é melhor estar no dólar original, né? A não ser que seja alguma posição ali muito específica que você queira fazer, algum trade de volatilidade muito específico, que não é o tipo de coisa com a qual a gente trabalha aqui, aí você deixa ali em USDC, por exemplo, que seria a opção mais confiável depois de estar com o dólar originalmente, né, digamos assim, em caixa. E uma dúvida interessante aqui do Cristiano, né? Ele está perguntando se o SDC já comprovou suas reservas, né, investidas em títulos americanos. E a USDT, o que ela comprovou de fato, né? Pelo amor, ele fala que o USDC é a mais confiável por isso. Porque não fala da USDT, essa sim é a mais arriscada, né? Primeiro, queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, né, da USDC já ter comprovado suas reservas, né, investidas em títulos, e por que isso torna ela ali mais segura, e daí por que a USDT ela não é confiável em tese. Isso é muito questão do tipo de auditoria que é realizado, né? Então, as duas empresas, a Circle, que está por trás da USDC, e a Tether, que está por trás da USDT,
elas têm ali, né, no site delas o disclaimer, né, ou seja, a abertura de como que estariam as reservas ali por trás delas. Só que na questão do USDT, essas reservas elas são auditadas de uma maneira muito menos confiável, né? No caso do SDC, elas são auditadas ali nos Estados Unidos em uma regulação que ela é muito mais chata, enquanto que o SDT ele está em um dos países asiáticos ali, se eu não me engano, seria Tailândia ou China, enfim, algum país ali que tem uma regulação um pouco mais fraca, tá? E aí também tem a questão de atividades on-chain, que são um pouco mais suspeitas no caso do SDT, né? Sempre foram, até devido às correlações que o SDT tem com outras empresas ali do grupo da Tether, são umas relações um pouco mais escusas e que tiram um pouco mais dessa confiança, tá? Então, na nossa visão, né, como eu disse, nenhuma stablecoin ela é 100% confiável, nunca vai ser, e é melhor você ter dólar do que ter uma stablecoin. Mas dentre as opções de stablecoin que a gente tem hoje no mercado, a gente acredita que a USDC ela seja muito mais confiável do que a USDT, que tem muito mais pontas soltas, né? Uhum, boa, vamos lembrar aqui também do que o Judson tá falando, né? Para o pessoal aí não esquecer do like. A gente tá chegando aí a 200 pessoas assistindo a gente, só 76 likes. Então, deem o like, porque isso ajuda muito o YouTube a falar, poxa, esse conteúdo ele deve ser legal, né? Porque todo mundo tá gostando e ele vai mostrar para mais pessoas. Então, se você aprender alguma coisa, retribui aí a gente com um like. Carlos, só mais uma dúvida antes da gente mudar de assunto, né? Ainda continuando sobre stablecoins. Ele fala, quando vocês falam em USDT e USDC, só corremos risco quando temos ela em caixa ou também por ter usado ela nas compras dos ativos também estamos em risco, né? Acho que aqui ele está falando de pares, né? Sei lá, ele tinha o USDC, comprou Bitcoin, ele ainda segue no risco USDC? Não, você não segue no risco, tá? Você só corre esse risco quando você tem ele em caixa. Porém, se uma dessas stablecoins ela quebrasse, algumas grandes corretoras poderiam estar em risco, tá? Porque uma boa parte da liquidez delas está nesses pares. Então, seria talvez um risco indireto, né? Se você comprou, por exemplo, Bitcoin usando Tether e uma corretora que grande parte das reservas dela estão em Tether e o Tether quebrasse, aí seria um risco para a plataforma dessa corretora, tá? Possivelmente. Mas aí é um risco mais indireto. Agora, no seu portfólio específico, o fato de você ter comprado utilizando uma dessas stablecoins não te coloca em risco, não, viu? Boa. E assim, você comentando aqui, é sempre a melhor opção a gente ter dólar na carteira, mas como que faz para ter esse dólar, né, na carteira, né? Espera aí que eu puxei errado ali, o cara falou meu bigode. O Vitor falou, qual corretora vocês usam para comprar dólar? Você pode usar uma Kraken ou uma Coinbase, por exemplo, né? A Kraken, por exemplo, ela vai ter lá o dólar que é diferente do USDC e do USDT que eles têm disponíveis, né? Não são a mesma coisa quando você olha ali na plataforma, e é justamente para você ter essa divisão e você saber se você está com o seu caixa originalmente ali em dólar ou se você está com ele em alguma stablecoin. Uhum. Beleza, show. Vamos puxar aqui a outra dúvida, né, que a gente tinha aqui do nosso amigo, que eu esqueci o nome, do Robinho Tro. Ele pergunta o seguinte: ele pergunta se a rede Matic da MetaMask está dentro das que estão sendo monitoradas os IPs, ou apenas a mainnet da Ethereum da MetaMask tem ligação com a Infura. Obrigado. Então, Robinho, nesse caso aí, quem estava fazendo esse monitoramento de IPs era a Infura, que fornece o RCP Node para a MetaMask, né? Pelo menos na configuração padrão dela de fábrica quando você baixa a MetaMask. O que significa? Que a Infura ela fornecia a ponte que ligava a MetaMask com a rede do Ethereum. Como você passa por essa ponte, esse IP ele acaba sendo monitorado. Não tem relação, até onde eu vi, com a rede em específica que você tá fazendo isso, tá? Tem relação se você está usando ou não esse RCP da Infura, seja em uma rede do Ethereum, seja em uma rede da Polygon, tá? Então, esse ali é o ponto, e não exatamente, né, como eu disse, em qual rede você estaria fazendo essa operação. Boa. Pessoal, lembrem que agora a gente vai puxar ali as notícias, né? Eu só vou puxar mais duas dúvidas que tem do vídeo de segunda-feira, depois as notícias, e aí a gente vai para os comentários de vocês. Então, se vocês têm mais alguma dúvida sobre qualquer coisa no mercado de cripto, comentem aqui, tá? Carlos, uma outra dúvida que eu achei interessante para a gente puxar é essa daqui, do Rafael Martins. Ele fala, com toda essa incerteza da Binance em relação a onde os ativos dos usuários estão alocados, teria a chance do BUSD ir a zero, né, e a rede da BNB Smart Chain ser afetada com isso?
com isso? No caso, eu tenho o BUSD na MetaMask na rede BIP20, né? E aqui, só para juntar e você poder responder tudo, né, na mesma, o Douglas, ele também pergunta se todos os BUSDs existentes são emitidos pela Paxos ou apenas o BUSD que estão na rede Ethereum. Calma aí, a primeira dúvida foi sobre se a rede da Binance quebrasse, o BUSD estaria... Não, se o BUSD ir a zero, tem chance da Binance Smart Chain ser afetada com isso? Tá, vamos lá. Se o BUSD, em algum cenário, ele fosse a zero, muito provavelmente a gente teria a Binance Smart Chain e a Binance sendo extremamente afetadas, porque eles têm uma boa parte da reserva deles em BUSD. Agora, aí já puxando para a segunda pergunta, que é sobre a Paxos, né? O BUSD hoje, ele não é emitido pela Binance. Ele é feito em parceria entre a Binance e a Paxos, e é essa Paxos, né, que é uma segunda empresa que emite o BUSD. E que a gente acredita, inclusive, que é uma empresa relativamente confiável, bem auditada, tem sede no Reino Unido, se não me engano, né? Então, toda a regulação lá, ela é bem chata com relação a esse tipo de situação, e ela tem ali um portfólio, né, bem claro de onde que estão essas reservas, né, principalmente ali em alguns títulos do governo americano, o restante ali em caixa. Aí a segunda dúvida ali, ele está perguntando se o BUSD poderia quebrar, era isso? Uhum. Se tem chance dele ir a zero. Então, a gente não vê essa chance de ir a zero, mas aí tinha a outra dúvida ali que você tinha puxado Tá, essa mais para daqui. baixo, né? Se todos os BUSDs existentes são emitidos pela Paxos, né, ou apenas os BUSDs que estão na rede da Ethereum. Olha, até onde eu sei, a maioria, se não todos os BUSD, eles são emitidos diretamente na rede da Ethereum, tá? A maioria, se não todos. Isso aí provavelmente vai ser uma informação que está ali no site da Paxos. Mas por que eu falo da maioria, se não todos? Porque eu sei que também existem BUSDs envelopados em outras redes, né? Então, por exemplo, o BUSD que está lá na rede da Binance, eu tenho quase certeza que ele não está nativamente na rede da Binance, tá? Ele foi pego ali da rede da Ethereum, travado e depois foi colocado na rede da Binance. E os que estão circulando na corretora da Binance, eles não são nem tokens sintéticos, né? Eles são tokens que a própria Binance travou e aí nessa relação meio de confiança ela deixa circular na liquidez ali dentro da corretora, né? Então podem me corrigir ali nos comentários se eu estiver enganado, mas é uma dessas situações, tá? Ou todos os BUSD eles são de fato criados ali na rede da Ethereum ou uma parte deles, e aí o mais confiável, lógico, seria você sempre ter esse BUSD, se você quer usar essa stablecoin na rede original dele, porque se você tem ele na rede original, você tem essa relação direta com a Paxos, né, que é a empresa que está emitindo esse BUSD. Boa, beleza. Vamos para as notícias aí do dia? Vamos lá então, pessoal. E aí só para ver aqui a lista, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a situação macroeconômica, tá? Fed vê algumas coisas que estão confundindo o Banco Central Americano e o mercado, né? Algumas coisas que o mercado está discordando do Fed. Falar também da mudança de uma das taxas de juros da China. Falar sobre Binance, Gemini, Genesis e o SDC, né? Um pouco dessa visão ali de regulação, do que poderia estar em risco ou não estar. Também sobre uma das plataformas de segunda camada da Ethereum, que levantou 100 milhões de dólares em investimento recentemente, e também algumas outras notícias ali, novidades que aconteceram no mercado, tá? Então, primeira notícia aqui é sobre a nova taxa preferencial de empréstimos do Banco Popular da China. É uma das taxas de juros que eles têm por lá, e ela foi divulgada. Deixa eu até recarregar aqui a tela. Se eu não me engano, ela foi divulgada ontem ou hoje, tá? Essa nova taxa de juros aqui, e ela foi dentro do esperado. Tá? Isso aqui é interessante acompanhar. Muitas vezes essa taxa aqui ela pode ter relação com algumas políticas econômicas específicas da China, mas embora aqui a gente não tenha tido nenhuma surpresa, essa questão de política macroeconômica da China pode ser um assunto que vai puxar um pouco mais da atenção dos mercados ali nas próximas semanas, nos próximos meses, até porque, como eu já vinha falando aqui com vocês, uma boa parte da narrativa que via um otimismo maior nos mercados agora para esse final do ano tinha relação com a perspectiva de que a China se abriria mais ao mercado. Então, a gente olhando um pouco dessas decisões macroeconômicas da China, elas podem fornecer algumas pistas para a gente com relação a isso, apesar de, nesse caso aqui, ter tudo saído de acordo com o esperado, tá? E aí, uma segunda questão que eu queria falar aqui para vocês, e aí eu estou puxando essa notícia aqui, que mostra um dos policymakers, né, uma das pessoas que tem poder de decisão lá no Fed, falando em uma das matérias da Reuters, é o seguinte:
a gente tem uma questão hoje de que o Fed, o Banco Central Americano, ele está divergindo um pouco de como que os mercados estão prevendo o ano que vem em questão macroeconômica, tá? Isso aí provavelmente vai ser o principal debate entre as pessoas que estão tentando tradar a macroeconomia, que estão tentando tomar decisões com base em macroeconomia, porque a gente está vendo realmente uma divergência muito grande com relação ao que poderia acontecer. Então, a gente teve alguns dirigentes do Fed falando que a gente teria um pico de taxa de juros ali por volta dos 5,1%, né? E a gente viu os comentários de vários desses dirigentes do Fed, aqui, por exemplo, o chefe lá do Fed de Nova York, falando aqui que eles continuariam aumentando a taxa de juros até onde fosse necessário, né? E que elas poderiam ser maiores do que o esperado, e assim por diante, né? Teve até alguns dirigentes aqui falando sobre essas taxas nessa faixa, né, como eu disse, de 5 a 5,25%, né? Então, assim, e claro, né, aqui falando muito também sobre o mercado de trabalho norte-americano, que ainda está bem aquecido e que ele deve ser muito importante para o Fed tomar ou não essa decisão. Então, eles estão sempre batendo nessa questão de que o mercado de trabalho ainda está muito aquecido e que isso, junto com essa inflação elevada e até com uma espécie de sintoma dessa inflação elevada, né, de causa dessa inflação elevada, poderia fazer com que eles deixassem as taxas de juros mais elevadas e durante mais tempo. E por que que é interessante a gente falar disso? Porque o mercado ele não está concordando com essa análise. Então está tendo uma divergência muito grande agora de até onde seria essa elevação da taxa de juros. E aí eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês do Jim Bianco, né, que ele faz parte de uma das casas de análise de macroeconomia. E ele postou no Twitter esse gráfico aqui, que deixa essa questão muito mais clara. Aqui em azul, né, nessa linha azul que vocês estão vendo no gráfico, está sendo mostrada a projeção que o Fed tem para a taxa de juros, enquanto nessas linhas, a linha laranja e a linha verde estão mostrando a precificação que o mercado tem para o que vai ser essa taxa de juros, né? Então é uma discordância bem grande. Vocês podem ver que ali em fevereiro de 2023, tanto o mercado quanto o Fed eles concordam naqueles patamares ali de 4,6% mais ou menos para a taxa de juros, mas no restante do período e principalmente até o final de 2023 e adiante, porque depois o Fed ele continua prevendo taxas de juros mais altas do que o mercado, a gente começa a ver essa divergência, né, digamos assim. Aqui a faixa laranja é como que o mercado estava prevendo durante a chamada ali do FONC, né, do Comitê de Política Monetária, e aí depois como o mercado passou a ver isso a partir do dia 16 de dezembro, tá? Então isso aqui é uma questão bem interessante e que vai pautar muito do que a gente vai ver do discurso do Fed, né? Então a gente hoje vê muitos dirigentes do Fed batendo da tecla de que o mercado ele não está sabendo precificar, de que eles não entendem por que, que o mercado está sendo muito otimista, que o mercado de trabalho norte-americano ele ainda está muito aquecido, então não teria por que o pessoal de finanças ser tão otimista assim. E aí, inclusive, aqui, esse é um dos. Deixa eu ver aqui esse gráfico. Ele está mostrando para a gente sobre a probabilidade de recessão, né? Aqui, última pesquisa. É isso mesmo, né? Então, esse aqui é um dos gráficos que ele está mostrando para a gente a probabilidade de recessão a partir de algumas pesquisas que o Banco Central americano ele faz, e aí que mostra também que a gente está em um pico dessa probabilidade de recessão, né? Reforçando esse posicionamento do Fed do porquê ele acredita que as taxas de juros vão ter que se manter mais elevadas durante mais tempo, tá? Então esse é o giro, assim, o resumo do que a gente está vendo de situação macroeconômica hoje, tá? O Banco Central americano divergindo do que está sendo falado pelos mercados, a China ainda trazendo um pouco de incerteza para o mundo e o mercado de trabalho norte-americano muito aquecido, né? O mercado imobiliário norte-americano também muito aquecido e isso causando essa inflação persistente que ninguém sabe ao certo até onde vai, né? Ou então quando que ela vai parar. Mas aí, Danilo, se a gente não tiver alguma dúvida aí sobre macroeconomia, aí eu já começo a entrar naquelas questões de Binance, USDC, Tether, né? Ver o que é viável e o que é que não é. Não, beleza. Só antes de você falar disso, né? O Fabrício Oliveira ele pergunta se vem recessão por aí, né? Eu queria primeiro a sua opinião e também lembrar das pessoas que na sexta-feira a gente vai ter uma live muito legal, né? Para falar do que a gente está esperando do ano que vem, né? Então, a gente não prevê aqui questões relacionadas à recessão, tá? A chance de vir uma recessão ela é muito alta, então provavelmente vai acontecer. Agora,
o que seria importante em uma tomada de decisão, principalmente baseada em tentar tradear o cenário macro, que é falar até onde vai acabar a recessão e qual vai ser a profundidade dela, isso a gente não faz aqui dentro da nossa filosofia de investimentos, a gente tem até dúvida se isso funciona de fato, né? A gente foca muito mais em escolher ativos pensando no longo prazo. Agora, quando a gente fala do ano que vem e relacionando isso com cripto, a gente vê muito que vai ser um dos anos de capitulação, de acumulação e de formação de baleias, digamos assim, né? Um desses anos que vai separar o investidor mediano, que muita gente vai desistir do mercado, dos investidores que vão permanecer para o longo prazo buscando ganhos maiores, mais assimétricos ao longo desses próximos anos. E, inclusive, né, a gente vai ter uma live essa sexta-feira, começando ali às 6 da tarde, que a gente está reunindo todo mundo do mercado cripto brasileiro só para poder falar das previsões para cripto em 2023, que é a live da bola de cristal, né? Então a gente vai chamar todos os analistas aqui da Mercúrios, a gente vai fazer as nossas previsões para o próximo ano e depois chamar todo mundo do mercado aqui do Brasil para poder fazer também essas previsões, né? Então já reservem o horário de vocês aí na agenda essa sexta, dia 23, na faixa das 6 horas da tarde, viu, pessoal? E a gente vai ali, provavelmente, até meia-noite, com liberação de relatório, com sorteio, um monte de coisa que vai acontecer lá. É isso aí, pessoal. Então, ó, deixem o like também para vocês não perderem, né, sexta-feira, essa live. Se inscrevam no canal. Faltam 80 inscritos, na verdade, para a gente bater ali os 90 mil inscritos. Então, se vocês puderem ajudar a gente aí, dando like e se inscrevendo no canal, é muito, muito bom. E a gente fica muito feliz com tudo isso, né? Como o Jorman falou, né? Vamos dar o like para os meninos que trabalham todo dia para trazer conteúdos para nós. Se vocês querem retribuir a gente de alguma forma, é só deixar o like aí de graça, bem tranquilo, beleza? Carlos, vamos então puxar a parte da Binance aí? Vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui só um último trechinho dessa questão de macroeconomia, que o Jim ele ressalta essa coisa de que, olha, e até uma das coisas que quem acompanha a gente lá no Instagram, eu cheguei a colocar nos stories, que ele fala, olha, que depois de 15 anos de quantitative easing, né, ou seja, esse afrouxamento quantitativo, que é muito estímulo financeiro para o mercado e taxa de juros negativas na prática, né, quando a gente comparava ali os rendimentos reais com a taxa de juro nominal, e aí foi essa questão de como o Fed acostumou o mercado a agir, tudo passa a ser sobre liquidez, né? Então a gente está vendo um mercado viciado em liquidez, só isso importa e todo mundo muito interessado em ficar tradando esse momento que o Fed vai mudar de opinião e só fazer movimentações baseado nisso, enquanto que os fundamentos, às vezes, eles podem acabar ficando de lado e naturalmente isso cria oportunidades nesse mercado que está viciado por liquidez, como ele mesmo coloca aqui, depois desses 15 anos de uma política que até uma coisa que é colocada em uma das matérias da The Economist, né, que foram esses anos de quantitative easing e de juros negativos que foram estranhos, né? Esse novo normal que a gente está vivendo, ele tem a história a favor dele, então fica muito pouco claro até onde que isso vai continuar, né? Esse cenário de taxas de juros mais altas e de menos liquidez para o mercado. Agora, indo aqui então para a questão da Binance, né? E aqui eu tô puxando uma coisa que a gente já tinha falado na semana que vem, mas eu acho que dá para a gente explicar de uma maneira um pouco mais clara qual que foi essa relação da Binance com as auditorias deles, né? Então essa matéria aqui mesmo, ela foi publicada ali no dia 16, né? Na sexta-feira a gente passou bem por cima dela. E aí, o que ela quer dizer aqui? E qual que foi a questão relacionada à auditoria da Binance? A Mazars, que era a empresa que realizava essa auditoria, e ela realizava a auditoria de outras corretoras também do mercado cripto, para poder comprovar que elas têm os fundos que elas dizem ter para os clientes, simplesmente falou que ela não vai mais prestar consultorias para cripto, de maneira geral, tá? A Mazars, ela não falou que a Binance tem alguma coisa de errado, ela não falou que a Crypto.com tem alguma coisa de errado, e ela não falou que a KuCoin tem alguma coisa de errado. Essas são as 3 corretoras grandes que usavam a auditoria da Mazars e que foram abandonadas, digamos assim. O que a Mazars falou é que, olha, eles não têm a capacidade de fazer essa auditoria porque ela era entendida de uma maneira errada pelo público. Porque o público ele entendia que essa auditoria mostrava os ativos que a Binance ou que essas outras corretoras tinham em tempo real, quando na verdade essa auditoria ela só mostra que aqueles ativos existem em um período específico de tempo. Então isso até chegou a ser muito debatido em outras matérias aqui,
Né, e aí falando do porquê que esses auditores eles estariam abandonando, digamos assim, o mercado cripto, e é justamente para tentarem se prevenir nessa questão de reputação. Então a gente viu empresas que faziam auditoria da FTX, e essas empresas elas saíram com uma reputação muito abalada depois da quebra que aconteceu. E por que que isso aconteceu dessa maneira, né? E até uma coisa que foi descrita nesse caso da Mazars e da Binance. Porque a Binance ela passava para a Mazars qual que era a maneira como eles tinham que fazer a auditoria, e a Mazar simplesmente seguia aquele passo a passo, né? Eles não tinham uma fórmula própria de realizar essa auditoria, né? Então eles falavam meio que, olha, de acordo com o método que a Binance me passou para saber se tá tudo bem com a Binance, tá tudo bem com a Binance, né? Era basicamente isso que eles falavam. E eles falavam, cara, beleza, mas até onde que isso aqui vai colar? Se depois a Binance quebra ou qualquer uma dessas corretoras quebra, mesmo eu colocando isso aqui, o pessoal vai vir falar que a minha auditoria está errada e vai ser ruim para minha reputação. Então, ó, a partir de agora acabou, eu não presto mais auditoria para empresa nenhuma de cripto. E aí, isso está gerando um pouco de dúvida sobre qual que seria a postura da Binance daqui para frente e dessas outras empresas também. A gente tem um esforço maior para tentar fazer isso que a gente chama de prova de reserva. O que que seria a prova de reserva? Porque esse termo ele significa várias coisas diferentes, né? Todo mundo, depois que a FTX quebrou, começou a falar que fazia prova de reserva. A prova de reserva seria alguma maneira de comprovar de fato para os seus clientes que você tem as criptos que você diz para eles que você tem, né? Que você não tem problemas de insolvência, né? Digamos assim. Só que existe uma diferença entre provas de reservas que são feitas igual a Mazar estava fazendo as provas da Binance, que são provas que elas só servem para um momento específico, e provas de reserva que elas são feitas de forma criptografada com atualizações em períodos de tempo pré-determinados, né? Que são provas de reserva muito mais confiáveis, que é o caso das provas de reserva da corretora Kraken, por exemplo, que está lá registrada nos Estados Unidos, né, que é uma corretora bem regulada. Então é uma diferença muito grande. Por quê? Se a gente coloca uma prova de reserva que ela é uma validação só para um período de tempo específico, aquela corretora, mesmo que ela não tenha um problema de insolvência, ou seja, que é aquelas criptos que ela diz para os usuários que ela tem, elas não existirem, ela pode ter eventualmente um problema de liquidez, né? Ou seja, ela não ter aquelas criptos naquele momento específico. E aí ela pode pegar criptos emprestadas com outras corretoras, que é exatamente esse movimento muito estranho que a gente viu entre a Crypto.com e a Gate.io, né, que eu não sei se vocês lembram, mas há mais ou menos ali, se eu não me engano, um mês atrás, a gente viu aquela notícia de que a Crypto.com tinha transferido para a Gate.io 80% dos Ethereums deles, segundo eles, de uma maneira assim, por falta de cuidado, né? Então eles cometeram um erro, transferiram esses Ethereums e aí depois receberam esses Ethereums de volta, né? Então, coisas estranhas que a gente está vendo entre algumas corretoras e pode ser justamente por esse problema de liquidez, digamos assim, né? Então a gente pode ter as corretoras emprestando só para uma corretora e aí na hora de fazer a auditoria isso passa e depois da auditoria elas mandam para a próxima corretora que vai passar pela auditoria, né? Então, esse é o primeiro ponto do porquê que essas provas elas têm que ser feitas em um período de tempo muito menor, se possível, até em tempo real e de maneira criptografada. Segundo ponto é que a gente também pode ter algumas questões relacionadas quando a gente está falando de provas de reserva, digamos assim, que são sobre o outro lado financeiro das corretoras, que é o que a gente chama de proof of liabilities, que não importa se essa corretora ela tem todas as criptos que os clientes têm, só que ela está devendo o dobro do que ela diz que tem. Então, junto com essa prova de reserva, também seria necessário você ter a prova de quanto que essa corretora está devendo para que isso seja de fato confiável, né? E a Kraken, novamente, ela também é uma das corretoras que faz esse processo de proof of liabilities, né? Então, essas empresas igual a Binance, a Crypto.com e a KuCoin, elas se pronunciaram dessa maneira, falando que elas vão continuar buscando formas de fazer uma auditoria mais confiável no mercado, de fazer isso de uma maneira mais próxima com o que a Kraken faria, por exemplo. O que é estranho aqui, né? E quais podem ser os possíveis motivos por detrás disso? É que nenhuma dessas corretoras ela é auditada por uma Big Four, né, que são aqueles grandes players de auditoria, as empresas mais confiáveis de auditoria a nível global. Então, a Coinbase, por exemplo, ela é auditada por uma dessas Big Four, que é a Deloitte.
e que a Binance e essas outras corretoras, elas simplesmente não topam ser clientes da Deloitte. Segundo elas, porque a Deloitte ela não audita corretoras de cripto privadas, só corretoras que estão listadas publicamente, igual é o caso da Coinbase. Mas também poderia ser alguma questão estratégica da Binance, até por ser uma grande empresa chinesa ali, de não querer abrir os seus números para alguma dessas empresas de auditoria. De qualquer forma, é uma coisa estranha e reforça esse nosso posicionamento de não estar de acordo com a Binance. Igual eu falei, a Mazars, ela não saiu porque ela viu alguma coisa esquisita na Binance, na Crypto.com ou na KuCoin. Ela saiu porque ela falou que a auditoria que ela prestava não era isso tudo que as pessoas falavam que ela era, tá? Ela não passava essa sensação de segurança que as pessoas falavam, e aí, desde então, ela saiu e essas corretoras estão procurando outra pessoa para auditar. E, de novo, tem esse ponto. Elas estavam passando um passo a passo de como essa auditoria devia ser feita e a empresa só dava o ok, né? Mas elas não permitiam que a empresa de auditoria fizesse a sua auditoria com esse passo a passo da maneira que a auditoria quisesse, né? Que seria o mais correto e é o que uma Deloitte, por exemplo, faz quando ela vai analisar a Coinbase. Boa. Posso puxar umas dúvidas aqui enquanto, né, você prepara as próximas aí? Boa, manda bala. Seguinte, vamos lá. A primeira que eu queria era essa do Cortes, do Pod aqui. Ele pergunta se transferir todas as minhas criptos para MetaMask, isso me protege dos riscos Binance? Protege sim do risco Binance, tá? A não ser que esses tokens eles estejam na rede da BSC, porque a rede da BSC ela tem uma codependência muito grande da Binance. Então, se alguma coisa acontecesse com a Binance, provavelmente alguma coisa também aconteceria com a rede BSC. Mas tirando isso, eu não vejo nenhum risco específico, né? A não ser também pode ser que esse token ele seja um token nativo da rede BSC e que ele esteja sendo criado como um sintético na rede do Ethereum, né? E aí também, né? Se a Binance quebra e aí, consequentemente, a rede BSC quebra também, provavelmente esses tokens eles sofreriam prejuízo. Boa, show. E o Marciano ele pergunta aqui se ele fala que tem, né, Bitcoin, Ethereum e o USDT na Binance, né? Como é que eu posso transferir para MetaMask? Eu queria aproveitar essa dúvida já para você falar então para o pessoal que tem esse dinheiro na MetaMask, na Binance, aliás, o que fazer, né? Tá, se você tem esse dinheiro na Binance, eu diria para você transferir eles a princípio, para uma corretora que seja mais confiável, tá? Uma corretora ali como a Kraken ou como a Coinbase, né? Ou então como a Gemini, por exemplo, que são as corretoras hoje mais confiáveis do mercado. Você pode usar também ali uma carteira online ali no seu computador, como uma carteira como a Trust Wallet, por exemplo? Pode, mas isso vai demandar muitas experiências técnicas ali bem específicas, tá? Então, fazer essa custódia de maneira segura é bem mais difícil do que parece em um primeiro momento. E aí seria o ideal até você ter uma carteira física, como uma Trezor, uma Ledger. E aí, se você não tem uma carteira física e aí não tem essa experiência ainda para poder fazer essa gestão, aí eu transferiria para Coinbase e Kraken, tá? Em um primeiro momento, eu acho que, assim, no desespero, para quem quer retirar os ativos da Binance, talvez seja a principal medida a ser feita, tá? Exatamente, né? E quem quer, né, ficar também mais próximo ao mercado tradicional, né? A gente tem algumas soluções, né, que podem ser interessantes também para o pessoal aqui do Brasil, né? Que primeiro são as corretoras do BTG e da XP, né? Que tem tem um meio de custódia muito interessante, né, tanto a Xstage quanto a Mint. E também tem soluções, né, de custódia com as assets, né? Então, tanto a Mercurius Asset aqui tem uma custódia bem interessante, né? Que ela é uma custódia diversificada, e produtos como o Hashdex também, entendeu? Então vocês podem diversificar dessa forma. O Eric, inclusive, pergunta do fundo da Mercurius Asset, né? Que está sendo aberto para o público varejo, ou ainda precisa ser investidor qualificado. A gente vai ter um vídeo, né? A Mercurius Asset aqui nesse canal vai ter hoje à noite, vai soltar um vídeo esclarecendo tudo a respeito da estratégia, né, que a Mercurius Asset assume, como que funciona tudo isso, mas eu já posso te adiantar que o fundo ele é para investidor qualificado, tá? Então, hoje, por regulação, a gente tem que abrir a Mercurius Asset tem que abrir dessa forma. Então, Carlos, aqui voltando aqui uma parte interessante aqui do Gleison, ele fala que pergunta se tem alguma forma de transferir dinheiro para Kraken sem usar a Binance. Tem forma sim, tá? Você
ali a Kraken ela funciona como qualquer outro tipo de corretora, então você consegue entrar ali na parte de receber depósitos, selecionar a rede e a carteira que você quer utilizar, e aí ela recebe criptos por qualquer meio que você esteja transferindo, tá? Então não seria preciso fazer isso só por meio da Binance. Beleza, nós temos mais alguma dúvida ou mais alguma notícia ou posso continuar puxando as dúvidas aqui? Temos mais algumas notícias sim, tá? Beleza. Então, vamos lá, no caso, falar sobre a outra questão ali que chamou a atenção no mercado, que foi sobre a Gemini ficando fora do ar durante algumas horas, tá? Isso aqui a gente foi investigar um pouco mais a fundo, parece que realmente foi só ela saindo do ar, mas não alguma coisa mais profunda ali que poderia estar acontecendo, tá? Mas o mais importante aqui é principalmente entender que a Gemini, ela continua junto com a Genesis, tentando encontrar soluções para as pessoas que usavam o Gemini Earn. O Gemini Earn é uma ferramenta ali dentro da Gemini e que era terceirizado junto com a Genesis. A Genesis é uma empresa de empréstimos que acabou ficando insolvente, né? Acabou, se eu não me engano, até decretou falência ou uma parte disso, ou então decretou uma reestruturação, tá? Alguma coisa nesse sentido. E por conta disso, quem utilizava esse serviço lá dentro da Gemini, que era terceirizado para a Genesis, acabou ficando sem o seu dinheiro, né? A Gemini, ela inclusive abriu aqui uma página de transparência para poder falar um pouco mais sobre isso, que é essa updates sobre o Gemini Earn, que era essa parte ali da corretora que eles tinham, e aí eles estão falando que eles estão trabalhando junto com a Genesis, né? Com o Digital Currency Group, que é esse grupo no qual a Genesis está inserida, para poder criar esforços ali, né, se juntando com grupos de advogados, para que os usuários eles vejam esse dinheiro retornando, né? E aí eles até colocaram aqui um dos últimos updates, era justamente deles embarcando um pouco mais nessa briga legal para tentar conseguir os saques dos usuários de volta. Inclusive, esse Digital Currency Group, que é o grupo que tem a Genesis, ele continua sofrendo bastante ali em relação ao portfólio dele, né? Então esse aqui é um portfólio que o mercado continua monitorando e que está passando por toda essa incerteza, né? Medos do Digital Currency Group estar insolvente e assim por diante, né? São coisas que estão tomando um pouco a atenção dos mercados e que talvez seja uma má notícia para quem utilizava esse serviço ali dentro da Gemini, né? Apesar deles estarem monitorando tudo isso de perto. E aí, a gente tem algumas coisas aqui para falar, principalmente sobre os resultados do caso da FTX, né? Até porque toda essa movimentação das corretoras tentando provar que elas têm o dinheiro que para os seus usuários, né, que eles estão depositando lá dentro, acabou se relacionando muito com a quebra da FTX, né? É isso que causou tudo isso como consequência. E outras consequências que a gente tem disso são, primeiro, sobre o continuamento desse andamento legal do caso da FTX, né, digamos assim, e segundo, sobre os impactos regulatórios que isso está causando. Sobre o caso, né, a parte jurídica ali por detrás da FTX, a gente viu o SBF ele revertendo a decisão que ele teria de tentar impedir a extradição dele para os Estados Unidos, né? Então, parte de ele não ter deposto lá no Senado americano é porque ele estava tentando entrar um pouco com esse pedido, mas aí agora, com isso andando um pouco mais e com os Estados Unidos negociando um pouco melhor ali com o pessoal do jurídico das Bahamas, né, o pessoal ali do sistema judiciário, isso deve caminhar um pouco melhor nas próximas semanas, tá? E a gente deve ver mais um desenrolar desse caso da FTX. E o segundo ponto aqui, e que aí também é muito interessante, é da parte regulatória. Então, a senadora Elizabeth Warren, que é uma senadora democrata, tá? Mas junto também com algumas pessoas do Partido Republicano, criou um projeto de lei bipartidário para tentar regular vários aspectos do mercado cripto. Esse aqui é um projeto que claramente ele é feito por pessoas que não entendem da infraestrutura de cripto, tá? Então ele inviabilizaria teoricamente cripto em vários sentidos, se ele fosse se ele passasse de fato, né? Que na prática significa que a gente teria uma fuga de capital financeiro e intelectual lá dos Estados Unidos por conta dessas restrições. Entre outras coisas, eles querem colocar quase qualquer pessoa que esteja provendo infraestrutura para o mercado cripto com uma
obrigatoriedade de se registrar como uma instituição financeira, né, e de prover IPs e vários outros dados de quem está se relacionando com aquela infraestrutura, mas na prática é um projeto que ele é claramente feito por alguém que não entende de cripto, né, digamos assim, mas que ele está tendo sua repercussão lá nos Estados Unidos, e embora isso aqui não seja um projeto final que deva ser aprovado, né, muito provavelmente não vai ser aprovado, ele mostra para a gente um pouco de quais que vão ser as consequências desse caso do FTX, né? Então, se esse projeto não for aprovado, algum outro vai, né? Ou seja, a gente tem que ficar muito atento para entender como que isso vai afetar de fato a dinâmica do mercado, né? E aí uma das coisas que a Elizabeth Warren também estava querendo cobrar seria mais KYC, né? Aquela política de Know Your Customer, mas também, né, sendo feito de uma maneira muito exagerada, né? Por vários protocolos em várias camadas do mercado cripto, né? O que poderia simplesmente ser inviável ou até impossível mesmo de ser estabelecido na prática, né? Se a gente estivesse relacionando ali com a blockchain, que é uma rede despermissionada, né? Mas, bom, acho que dessa questão de regulação, antes da gente ir para as últimas notícias ali, que são sobre uma das soluções de segunda camada do Ethereum, né, que captou 100 milhões de dólares. Também tem uma notícia sobre o Tornado Cash, a última sobre os NFTs que o Donald Trump lançou. Tem alguma dúvida aí nessa parte de corretoras, de regulação, desse projeto de lei? Cara, eu acho que a gente passou bastante já por regulação e corretoras. Eu acho que a gente já pode começar a puxar essa parte de segundas camadas, né? Com a dúvida do Fabian, que ele fala, boa tarde. Tem uma Ledger Nano S, né? Meus Matics estão guardados na rede Ethereum, né? Hoje vi que poderia guardá-los na rede Polygon, dentro da Ledger. O que vocês aconselham? Um abração. Então, Fabiano, não tem problema se você vai guardar ele na rede da Ethereum ou da rede da Polygon, tá? Desde que você esteja fazendo essa transferência da maneira correta, né? Então esse token, ele tem que ser um token que está nessa rede e vai ser transferido por meio dessa rede, tá? Para que tudo funcione da maneira certa. Agora, entre as redes da Polygon e da Ethereum, a rede da Ethereum ela é mais segura, tá? Não tem problema você manter tokens em outras redes, mas sempre pensa o seguinte, olha, o mais seguro é eu manter os tokens na rede que é nativa daquele token. Então, se aquele token ele foi criado originalmente na rede do Ethereum, eu vou manter ele originalmente na rede do Ethereum. Se ele foi criado originalmente em outra rede, eu vou manter ele em outra rede. No caso da Matic, eu acredito que ele seja um ERC20, tá? Que é um token que foi criado ali originalmente na rede do Ethereum, tá? Depois você pode até confirmar essa informação aí, mas eu tenho quase certeza disso, tá? Nesse caso, é muito mais seguro você manter ele mesmo na rede do Ethereum, apesar das taxas serem um pouco mais caras, porque você está teoricamente guardando ele para o longo prazo, né? Então, não justifica muito você transferir ele para outra rede só para pagar menos taxas, se você quiser manter ele para longo prazo, né? Mas sempre confirmar isso. Tokens ERC20, que são criados ali na rede do Ethereum, eles são mais seguros de ser mantidos originalmente mesmo na rede da Ethereum, tá? Boa. Vamos fechar as notícias e depois a gente fica só com as dúvidas, né? Que a gente já está esticando bastante aqui essa live, ô Carlos. Vamos lá então. Últimas notícias aqui que eu queria mostrar para vocês é que a Azetec, que é uma das soluções de segunda camada da Ethereum, que está criando o ZK Rollups, ela fez um levantamento de 100 milhões de dólares junto com a A16Z, que talvez seja hoje o principal fundo de venture capital do mercado cripto. A Azetec ela ainda não tem um token lançado no mercado, mas é uma das criptos que a gente possivelmente vai ver sendo lançada conforme esse desenvolvimento for acontecendo, né? E aí eles também anunciaram o lançamento aqui dessa linguagem de programação deles, que é a Noir, né? Então, a Noir que seria uma linguagem universal para Zero Knowledge, uma linguagem voltada à prova quando os programadores eles estão desenvolvendo ali as suas criptos, e que parece muito com aquela tendência do lançamento também ali e da abertura da linguagem Cairo, né? Ou melhor, das bibliotecas específicas e das construções que a Starknet fez utilizando a linguagem Cairo, né? A Starknet, que é uma outra plataforma de segunda camada, também de ZK Rollups, e que é um concorrente da Azetec aqui, digamos assim. Então, muito indo nessa direção de mais desenvolvimento de tecnologias de segunda camada, né? E aí,
eles batem muito aqui na tecla que hoje as blockchains têm um problema, que é o fato delas serem blockchains públicas, que todas as transações elas podem ser vistas por todas as pessoas, então que os ZK Rollups eles devem ser um próximo passo na criação de privacidade de maneira um pouco mais nativa dessa blockchain, sem depender tanto assim de uma aplicação igual um Tornado Cash, que acaba sendo um pouco pior aos olhos dos reguladores, né, para poder resolver essa questão de privacidade, né? Então, entra também naquela questão de segundas camadas ficando cada vez mais competitivas e de que ZK Rollups eles podem ser muito, muito, muito relevantes para o futuro do mercado cripto, tá? Lembrando que a Zetec ela ainda não tem o token dela lançado no mercado, então caso vocês vejam ele, cuidado, porque provavelmente é algum tipo de golpe ou algo nesse sentido, tá? Segunda notícia aqui, o Tornado Cash ele passou a sua primeira proposta de governança desde que ele sofreu aquelas sanções governamentais. Isso aqui é interessante porque mostra pra gente que o Tornado Cash ele tem uma comunidade ativa, que ele não depende só do criador dele, que é um cara que atualmente ele tá preso ali, se eu não me engano, é na Holanda, tá? Então o país onde ele foi preso. E, né, só recapitulando essa história aqui, o Tornado Cash é um protocolo que ele permite encriptar as transações que são feitas na blockchain, que são transações públicas, né, nessa rede de computadores do mundo cripto, e ele deixa essas transações criptografadas para poder auxiliar na privacidade dos usuários. Mas o Tornado Cash ele também foi utilizado, inclusive por um dos grupos famosos de hackers, né, lá da Coreia do Norte, para criptografar o roubo de algumas transações que passaram dos 100 bilhões de dólares. Então, o próprio caso do hack da rede Ronin, lá do X-Infinity, que gerou um prejuízo de mais de 600 milhões de dólares, passou também pelo Tornado Cash. Então, por conta disso, ele sofreu sanções da OFAC, que é uma das instituições regulatórias lá dos Estados Unidos, e agora ele está mostrando um pouco mais de resiliência e de como que ele consegue trabalhar mais, apesar da gente ter uma governança que ela foi um pouco defasada, né? Aliás, foi completamente defasada por conta da prisão de um dos criadores deles, mas aí que depois as coisas foram se reconstruindo. E principalmente essa proposta ela tem relação ali com utilizar o ENS, né? Ou seja, o Ethereum Name Service do Tornado Cash, também na lógica de não depender aqui do The Graph, né? O The Graph que é um protocolo de cripto, mas que também acabou apoiando essas sanções, né? Então, com a interface deles menos dependente do The Graph, mais dependente do ENS, eles acabam conseguindo burlar um pouco mais disso e a gente deve ver isso se desenrolando aí né, enfim, ao longo dos próximos dias e também no longo prazo nesse sentido regulatório. E aí a última notícia aqui é que o Trump ele fez o lançamento da sua coleção de NFTs, né? Foram 45 mil NFTs que ele lançou. Isso aí, cada NFT ele foi lançado ao preço de $99. Alguns deles, em um determinado ponto, começaram a ser negociados em mais de $300 ali, aliás, mais de $700 na faixa de preço, e depois acabou caindo mais ou menos ali para 300 e poucos dólares. E até ontem, tá, eles estavam sendo os NFTs com maior volume aqui no OpenSea. Agora eles já não estão aqui mais nesse aliás, estão aqui sim, né, no topo, né, eles não saíram aqui de trending, porque a trend mostra os NFTs que estão subindo, né, em direção ao topo, digamos assim, mas aqui nos top NFTs negociados em questão de volume no OpenSea, eles já se tornaram o principal NFT e que fazem parte dessa coleção aqui. Isso aqui é interessante até para poder mostrar mais casos de uso um pouco mais relacionados com o mainstream, né, relacionados a cripto. Estranhamente, foi uma dessas poucas coleções de NFTs que eles conseguiram emplacar muito rápido, mesmo sem ter um uso que veio de dentro do mercado cripto. Então a gente sempre vê várias empresas, tipo, a Havaianas lançou NFT, a Coca-Cola lançou NFT, a Marvel lançou NFT, a Disney lançou NFT. E aí, às vezes, esses NFTs eles não fazem tanto sucesso, né? Eles ficam meio que parados ali, meio sem uso, e os NFTs que são negociados, eles são nativos do mercado de cripto. Aqui o interessante é a gente ver que esses NFTs, apesar da gente ainda achar que eles são muito especulativos, que eles não têm valor intrínseco, que é uma questão muito mais de colecionador do que necessariamente de um investidor que tem de fato uma tese de investimentos, e a gente não investir nesse tipo de coisa,
é interessante a gente perceber que eles aqui são um caso, que eles estão vindo de fora do mundo cripto, conseguiram emplacar dentro do mercado cripto, né? Então, uma movimentação interessante que a gente pode ver acontecendo também com outras coleções de NFTs ali no futuro, mas a gente já viu um pouco desse movimento de euforia inicial e depois queda no preço, e como foi lançado agora, provavelmente a gente ainda vai ver bastante volatilidade até o mercado de NFT chegar num consenso um pouco maior de qual que seria a faixa de preço ideal para esses NFTs da coleção do Trump. Boa. Show, cara. Muito legal aqui as notícias do dia. A gente tem aqui algumas dúvidas, né? Primeiro, o Bruno Romanelli, né? Falando que não consegue investir na Merc Asset, né? Nem contato com eles. Eu peguei aqui para vocês, para você, Brunão, o contato do WhatsApp da Lara, né? Que faz o relacionamento de investidores lá na Merc Asset. E pode chamar aqui, eu te mandei o link ali no chat, beleza? Puxar algumas últimas dúvidas aqui, tá, o Carlos, antes da gente fechar, porque eu sei que hoje tem bastante coisa para a gente fazer e deixar aquele vídeo bem interessante. Então, o que eu quero puxar aqui é o Vandui, ele pergunta, fala, bom dia, mesmo que a Binance entre em falência, a carteira Trust será segura para deixar os ativos? Tinha algumas pessoas perguntando aqui sobre a Trust Wallet, então eu decidi puxar essa daqui. A gente acha que a Trust ela é uma boa carteira quente, né? Ou seja, essas carteiras que elas ficam online no seu computador, mas a gente tem um posicionamento um pouco contra, de maneira geral, a essas carteiras desse padrão da Trust Wallet, tá? Então, assim, dá para você utilizar ela, mas não é o mais seguro, tá? O melhor é você ou ter uma carteira fria, né? Uma carteira física, igual a Ledger, igual a Trezor, ou então você deixar uma corretora mais confiável, tá? Igual a Kraken, igual a Coinbase e a Gemini. A gente acha que essas duas possibilidades, elas são ambas melhores do que você ter uma Trust Wallet, por exemplo, porque ela abre muito mais margem, não pelo fato de ser a Trust Wallet, tá? Mas por ser esse tipo de carteira que fica online ali no seu computador, de acontecer alguma invasão, algum roubo ou alguma coisa nesse sentido, tá? Boa. Beleza, Caio. Caio. Carlos, já tá chegando, já esticamos bastante aqui para 50 minutos. Eu queria separar ali os últimos minutinhos só para a gente falar um pouquinho sobre o que vai acontecer essa semana, né? O que a gente vai ter de conteúdo para o pessoal, né? Hoje à noite a gente não tem Crypto Insights, né? Então eu queria já deixar claro o que a gente vai fazer, né? Como vai ser os Crypto Hojis dessa semana, como vai ser o que a gente vai ter hoje à noite, o que a gente vai ter na sexta-feira à noite, para você falar pro pessoal aí. Vamos lá, pessoal. Ó. Hoje à noite vai sair o vídeo do pessoal lá da Mercurius Asset, tá? Que é o fundo de investimentos da Mercurius Asset, que vai explicar tintim por tintim como que ele funciona em termos de custódia. A gente vive falando aqui de custódia segura ou custódia insegura, né? Lá eles vão mostrar um pouco sobre benefícios de custódia institucional, que são os players mais auditados do mundo, né? Então é um vídeo bem interessante para vocês assistirem. E depois que terminar esse vídeo aqui, vocês já vão cair lá nesse vídeo informativo que vai estrear hoje à noite. Então já vejam lá o horário, preparem aí a agenda de vocês, vai sair hoje ali às 8 da noite, e aí já mandem para amigos, compartilhem, façam toda essa divulgação, tá? E marquem o lembrete lá. E opa, pode falar. E o segundo ponto é que ao longo dessa semana, todos os cripto hoje a gente vai direcionar para a nossa live de bola de cristal que vai acontecer na sexta-feira. Não vai ser uma live de 24 horas, igual a gente estava falando, que a gente fez algumas votações aqui entre vocês e também perguntou lá na comunidade. O pessoal preferiu uma live um pouco mais curta, mas aí seria se a gente tivesse batido 100 mil inscritos. Apesar de a gente não ter batido, a gente conseguiu ultrapassar muito o que seria o nosso crescimento. Se vocês não tivessem ajudado, então a gente ainda assim achou que é muito justo, né, fazer aí com vocês essa live, mesmo a gente não tendo batido, chegando ali mais ou menos nos 90 mil inscritos, até o final do ano deve aumentar isso um pouco, tá? Então vai ser uma live que ela deve ter duração mais ou menos de 6 horas, mas aí, o que a gente resolveu fazer no lugar, né, dessa live de 24 horas? Vão ser 3 coisas. A gente vai ter sorteio acontecendo lá durante essa live, a gente vai ter o relatório sendo divulgado de maneira totalmente gratuita, com as nossas previsões para 2023, e a gente chamou várias pessoas do mercado de cripto para poderem participar também e mostrar suas previsões, igual foi aquela nossa live que a gente fez do The Merge, né? Então, não era um costume que a gente tinha para as lives de bola de cristal, mas essa vai ter também, né? Então já preparem o horário na sua agenda, hoje às 8 horas da noite,
para poder ver o lançamento do vídeo do pessoal lá da Mercúrio Asset falando sobre esse fundo de investimentos. E às 6 da tarde de sexta-feira, né, para poder fechar o ano com chave de ouro, que vai ser o nosso último conteúdo do ano, a gente vai ter o lançamento da nossa live de bola de cristal, então também preparem a pipoca aí e o caderno, né, para anotarem todas as previsões que a gente vai falar lá. Isso aí, pessoal. Então, no mais é isso. Lembrando, quando a gente começou essa live, estavam faltando 80 mil inscritos pra gente bater 90 mil. Então, se vocês puderem se inscrever aqui no canal e deixar o like, pra gente é muito importante. Se a gente ensinou qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal e a gente vê vocês hoje às 8 horas da noite. Vocês já vão ser redirecionados pro vídeo, então já marquem um lembrete lá para vocês não perderem, que vai ser bem interessante lá para ter todas as novidades da Merc Asset, beleza? Pessoal, um abraço e até mais. Valeu!